Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos a essa aula, mais uma aula do nosso curso. E, até então, no nosso curso, nós estávamos interessados em investigar várias questões. Primeiro, a gente falou do sistema keynesiano, né? Onde, no sistema keynesiano, a demanda agregada é escrita dessa forma, né? A gente, quando tem um equilíbrio da demanda agregada, a gente tem um equilíbrio entre demanda e oferta, ou seja, aqui o E é a demanda agregada, Y é o produto agregado. E esse equilíbrio, a gente separa a demanda agregada nesses três componentes, né? C mais I mais G. O que é C mais I mais G? Exatamente a demanda agregada. E aí, na aula passada, foi o que a gente fez? Na aula passada, a gente tentou investigar o primeiro componente dessa demanda agregada, que é isso aqui, gasto do governo, né? A gente investigou o quê? A gente investigou o gasto do governo, onde a gente tentou pensar o seguinte. Antes, os gastos do governo, eles eram vistos como sendo autônomos, né? Ou seja, gastos autônomos, o governo gastava o que ele queria. Gastava do jeito que ele quisesse, mas aí depois a gente pensou o seguinte, os gastos já não são mais autônomos, os gastos são o quê? São função de aquilo que o governo arrecada, seja na forma de tributos ou na forma de títulos, né? Então, ele pode arrecadar na forma de tributos, na forma de títulos. Na aula passada, a gente viu que o governo também poderia obter senhoriagem pelo fato do governo ser a única entidade legal que tem o direito de emitir moeda, ou pelo menos até o surgimento das criptomoedas. Era o governo, né? Que tinha o monopólio da emissão de moeda. Mas agora a gente vai pegar o outro componente. Se na aula passada a gente investigou o G, agora a gente vai investigar a função consumo, aqui, o C, né? Então, investigando a função consumo, o que a gente vê nesses três componentes? Desde o começo a gente não via a função consumo como sendo autônoma, né? Sempre pôs a função consumo como sendo função de quê? A gente sempre desenhou a função consumo como sendo função de um consumo que a gente chamou de autônomo, o C minúsculo, mais um consumo que dependia da renda, né? O que é a renda Y? Que renda? A renda que está disponível, Y menos T, certo? Pronto, Y menos T. Então, o que é o consumo? Função consumo tem um consumo que é autônomo, C minúsculo, e tem um consumo que não é autônomo. É um consumo que depende da renda. Qual renda? Não qualquer renda, mas a renda disponível, que é aquela renda que sobra depois que as famílias pagam impostos, né? Aqui, pagamento de impostos. E aí, se sobrar alguma coisa, que a gente chama isso de renda disponível. Certo? Então, função consumo depende de um consumo autônomo, que não depende da renda, e de um consumo que depende da renda disponível. E aí, Keynes trabalhou essa noção da função consumo partindo de três hipóteses. Primeiro, a propensão marginal a consumir, que a gente chama de B, era muito importante para o Keynes. Ele dizia o quê? A propensão marginal a consumir é um número entre 0 e 1. Muito próximo de 1. Por quê? A ideia básica é que as pessoas consomem 80, 85, 90, 95%
sua renda. Resta muito pouco para a poupança e a grande maioria, a maior parcela da renda vai para consumo, fica um pouquinho para a poupança. Então, esse número, B, é um número bem próximo de 1, certo? Outra coisa, existe outra função que é, primeiro, propensão marginal a consumir, é o B. E existe a propensão média a consumir, que é o quê? Eu divido isso aqui por Y, divido também esse outro lado por Y. O que é que vai acontecer? Se eu dividir ambos os lados por Y, eu vou ter a propensão média a consumir, que o Keynes pensava que era o quê? Decrescente. O que significa propensão média a consumir? A função consumo seria algo assim, ó. Eu estaria saindo de um determinado ponto e está subindo com relação à renda. Aqui é o consumo C, aqui é a renda Y, e aqui, que eu estou chamando de C barra, na verdade é o Czinho minúsculo, certo? Esse aqui é o Czinho minúsculo. Esse ponto aqui. Então, mesmo que a renda seja zero, o consumo não é zero. O consumo é alguma coisa acima de zero. E o que é isso? Esse consumo acima de zero. Esse Czinho minúsculo, que é a propensão... desculpa, propensão não. É o consumo autônomo, certo? Basicamente por quê? Bem, nós nascemos e não temos renda. Mesmo assim, nós já consumimos. Nós consumimos o leite da nossa mãe, consumimos muita fralda, mamadeira, várias coisas, né? Consumimos um berço, um quarto, muitos cuidados médicos e cuidados dos pais. Então, isso tudo é consumo. E onde é que vem esse consumo? Vem de transferências, né? Os nossos pais transferem a renda deles para a gente, nós consumimos baseado na renda dos pais. Quando a gente passa a ter uma renda que não é zero, aqui está na origem, zero, né, a renda. Mas quando essa renda deixa de ser zero, o consumo aumenta. Aumenta de acordo com a renda, né? Se o consumo voltar a zerar, a gente perdeu o emprego, não tiver renda, a gente vai consumir baseado em transferências de outras pessoas, né? O governo pode transferir renda para as pessoas, ou pode haver transferências privadas, né? O setor privado, os parentes, os amigos transferem renda para quem perdeu o emprego. Muito bem. E a propensão média a consumir? O que é a propensão média a consumir? A propensão média a consumir é isso aqui, ó, C sobre Y, né? Divide tudo isso, C mais B, que multiplica Y menos T, tudo isso dividido por Y. A propensão média a consumir é, então, uma reta que parte da origem e vai até determinado ponto. Olha a inclinação dessa reta. Se ela vai até esse ponto aqui, que eu chamo aqui de ponto A, então, é uma reta bem inclinada, né? Propensão média a consumir. Só que ela também pode partir da origem e ir até aqui, ó. Vou botar de outra cor. Ela pode partir da origem e ir até aqui. Eu não vou chamar de ponto B, porque eu já falei que o B é propensão marginal a consumir, nem de C minúsculo, porque o C eu chamei de consumo autônomo. Vou chamar então isso aqui de D. D de dado. O que é o D de dado? O D de dado é esse ponto onde a propensão média a consumir toca essa curva de consumo. Olha a inclinação. Essa curva, essa reta azul escura, que parte da origem vai até esse ponto aqui, né? Onde o A toca aqui em cima. Opa, é aqui, né? Bem aqui. Mais pro lado, desculpe. Esse ponto aqui, ponto A, a gente tem uma inclinação, a propensão média a consumir bem alta. Aqui ela já fica um pouco menos inclinada com relação ao ponto D. Se eu pegar outro ponto mais adiante aqui, por exemplo,
vai ficar uma inclinação cada vez menor, né? Vou pôr outra cor aqui. Olha aqui. Se eu pegar aqui o ponto E, a inclinação vai ser bem menos inclinado, né? Bem menos inclinado. Significa o quê? Keynes chegou e disse assim, olha, aqui, com relação ao ponto E, está bem menos inclinado, então Keynes chegou e disse assim, ó, a propensão média a consumir, ela varia de forma decrescente, né? Porque aqui a inclinação é muito alta, quando a minha renda é baixa, A, quando a minha renda é média, a renda D, já a inclinação é um pouco menor, e quando a minha renda é muito alta, E, então a inclinação é menor ainda. Então, o que é que ele disse? A propensão média a consumir, ela é decrescente, ou seja, ela vai caindo com o tempo. O que é que isso significa? Isso significa o seguinte, quando a minha renda é pequenininho, um pequeno aumento da renda se depara com um grande aumento do consumo, né? Por quê? As pessoas mais pobres tendem a consumir uma parcela grande de sua renda. Aí depois a renda vai aumentando. No ponto D, por exemplo, está aqui, e azul escuro, né? No ponto A, a renda cresce um pouquinho e o consumo cresce bastante. No ponto D de dado, a renda já cresce um bocado mais, né? É uma renda média. O que acontece com o consumo? Ele também vai crescer, mas não tanto quanto no ponto A, né? E o que acontece no ponto E, quando a renda cresce? No ponto E, a renda cresce ainda mais, né? Porque nesse ponto E aqui, ó, a renda é bem alta, né? Cresce ainda mais. Então, o que acontece com o consumo? Ele cresce pouquinho. A maior parte desse crescimento da renda, quando a renda é bem alta, pessoas que têm uma renda muito alta, quando a renda delas cresce, a maior parte desse crescimento da renda é devotada à poupança, né? Uma pequena parcela é devotada a consumo. Então, o que, é que a gente vai ter? A gente vai ter o que está acontecendo aqui, ó. Está acontecendo aqui algo mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui a renda baixa, a maior parte dessa renda vai ser devotada ao consumo, pequena parte à poupança. É uma renda média, devota a maior parte ao consumo, mas já uma parte maior à poupança. E a renda alta, a renda cresceu muito. Olha aqui, essa variação aqui da renda. Está aqui em verde. Né? Tudo verde. Variação da renda. Já essa variação aqui da renda, o que aconteceu? A variação da renda aqui é como? Essa variação da renda aqui, azul, houve o quê? Esse grande crescimento, e aqui o crescimento não foi tão grande assim, né? Aqui o crescimento é menor ainda, e aqui o crescimento tende a ser menor ainda, né? Ou seja, o que está acontecendo? Isso é bem maior do que isso. Isso é um pouco maior do que isso. Ou seja, variações cada vez maiores da renda vão significar variações cada vez menores do consumo quando a renda é muito alta. É exatamente isso que o Keynes quis dizer. Ó. A propensão média a consumir ela vai ser negativa. Por quê? Quanto mais a renda aumentar, menos o consumo vai aumentar. É isso que significa uma propensão média a consumir negativa. E o terceiro ponto, a terceira hipótese do Keynes era o quê? Que o consumo é função exclusivamente da renda, ou seja, não há relação nenhuma do consumo com a taxa de juros. A relação é zero, significando que a taxa de juros pode subir ou cair, isso não vai alterar o consumo. Então, quando o Keynes propôs essas hipóteses, obviamente os economistas debateram bastante essas hipóteses, né?
Será que isso é verdade? Será que isso não é verdade? É consistente com a teoria? Vamos pegar, então, os dados da economia para ver se isso é consistente. E aí, o primeiro ponto foi considerado válido, o segundo ponto foi considerado válido, mas o terceiro ponto foi considerado inválido, né? A maioria dos economistas discordou do terceiro ponto, defendido pelo Keynes, e concordou com o primeiro e com o segundo ponto. Ou seja, a propensão marginal a consumir existe, é o número entre 0 e 1. A propensão média a consumir ela é decrescente. Então, os economistas concordaram com os dois primeiros pontos, mas discordaram virulentamente do terceiro ponto, dizendo, olha, existe sim uma relação entre consumo e taxa de juros. Então, o terceiro ponto do que já foi reprovado, mas os dois primeiros pontos foram considerados válidos, certo? Muito bem. Então, vamos lá. A evidência empírica confirmou esses dois primeiros pontos, questionou o terceiro ponto, discordou do terceiro ponto, até que chegou um economista chamado Simon Kuznets, que ele disse o seguinte, olha, quando a gente pega os dados em bases anuais, a propensão média a consumir é confirmada, certo? Ou seja, em bases anuais, isso aqui parece estar certo. Mas aí o Kuznets é um cara muito inquieto. E aí o que foi que ele fez? Ele não pegou dados anuais, ele pegou dados de 10 em 10 anos. E aí, quando os dados são anuais, o que ele viu? Ele viu exatamente isso aqui, né? Ou seja, ele via que havia uma variação assim da propensão média a consumir, né? Dessa forma, assim. Só que quando ele pegou os dados de 10 em 10 anos, ele viu que a função consumo se modificava. A função consumo deixava de ser assim e passava a ser assim. Qual é a grande diferença da função consumo ser desse jeito e não do jeito anterior? Se a função consumo não for em azul escuro, for em azul claro, quais são as consequências disso? Veja bem, o que está acontecendo aqui em azul escuro? Eu tenho esse A, azul escuro, né? Eu tenho aqui o A. O que é que esse A está me dizendo? Ah, não. Não é A, é o C minúsculo, né? O que é que o C minúsculo está me dizendo? Esse C minúsculo está dizendo que eu tenho um consumo autônomo que ele é maior do que zero. Né? O que acontece, então, se partir de uma função consumo como essa do Simon Kuznets? Aqui, o C vai ser o quê? Igual a zero, né? Se a função consumo for essa aqui, em azul clarinha, então o C vai ser igual a zero. O que acontece se o C for igual a zero? Eu não tenho consumo autônomo, né? A ideia básica do C sendo igual a zero é o quê? Meu consumo não é autônomo. Meu consumo depende sempre da renda. Bem, como é que isso se modifica se eu pego dados de 10 em 10 anos, ao invés de eu pegar dados anuais? A ideia básica é o seguinte, talvez se eu pego dados de 0 a 10 anos, de 10 a 20 anos, de 20 a 30 anos, de 30 a 40 anos, a ideia é uma suavização, né? Basicamente, pode ser que de um ano para o outro eu tenha algo assim, né? Esteja variando muito.
Já se eu suavizo essa curva, eu fico com algo mais ou menos assim, né? Como é que eu suavizo essa curva? Eu suavizo essa curva fazendo algo mais ou menos assim, ó. No médio, né? Eu estou vendo que isso está subindo, só que isso está subindo de uma forma muito sutil, né? Então, basicamente, o Simon Kuznets pensou o seguinte, olha, se eu pego média de renda de 10 em 10 anos, eu noto isso aqui. Ou seja, o ser humano parte de zero e ele vai aumentando o seu consumo de acordo com o aumento da renda. Aqui, se essa curva tem uma inclinação pequena, significa o quê? Se eu pego aqui uma renda e depois a renda vem para cá. Essa diferença de renda está me dando o quê? Está me dando uma diferença de consumo, né? Ó, aqui o consumo é aqui e aqui o consumo é nesse patamar aqui, né? Botar rosinha. Fica bem claro ver o quê? Que aqui o consumo aumentou, a renda aumentou esse tanto, um bocado, né? Mas o consumo aumentou muito pouquinho, né? Olha aqui como o consumo aumentou pouco, né? O consumo aumentou um pouquinho. O que isso significa? Se a gente for pegar aqui os efeitos sobre essa outra função consumo, aqui o Kuznets achou essa aqui, como é que a gente vai ter? A gente vai ter, pegando os mesmos pontos, vou pegar agora aqui em cima, ó. Aqui eu pego laranja, em cima da rosa, né? E aí aqui, para essa mesma renda, o consumo foi mais alto. E aqui em cima da vermelha eu pego o amarelo. Para essa mesma renda, vou botar só até aqui. Daqui também, vou reduzir, vou botar só até aqui, ó. A continuação, certo? O que está acontecendo? Aqui parece que há um aumento bem maior, né? Um aumento bem maior do consumo do que aqui embaixo, né? Então, para o mesmo aumento de renda, quando ela é mais inclinada, que é aquilo que o Simon Kuznets chamou de função consumo de longo prazo, a gente tem uma propensão média a consumir que é constante. Aqui a propensão média a consumir, nessa curva de consumo azul escuro, ela é o quê? Ela é decrescente. Já a propensão média a consumir na curva de azul claro, ela é constante, né? Então, o que é que está acontecendo? Não há modificação, da propensão média a consumir. A propensão média a consumir ela é constante. Então, quais são as consequências desse achado? Mesmo aumento de renda, mais um aumento de consumo bem maior, né? A ideia básica é que aqui, ó, eu saía da origem e ia para um determinado ponto que a função consumo estava me dizendo a respeito da renda. Aqui, se eu for sair da origem e ir para um ponto, em cima, opa, todos serão iguais. Por quê? Porque a propensão média a consumir vai ser constante. Por quê? Porque essa curva de consumo de longo prazo ela já está saindo da origem, né? Se aqui eu sair e for para cá qualquer ponto, ela vai se modificar. Ó. Qualquer ponto aqui está se modificando, né? Nessa curva azul escura. Mas na azul clara, ela não está se modificando pelo fato de que a azul clara já sai da origem. Então, quaisquer curvas
cima da azul clara, seja para esse ponto, vai ser igual ao azul clara, que partiu da origem, seja para um ponto mais distante, aqui, também vai ser a mesma inclinação, porque todas saem da origem, né? Seja para um ponto bem distante, todas saem da origem, portanto, todos vão ser em cima da curva azul clara, né? O que significa que a propensão média a consumir será constante. Ou seja, foi isso que o Simon Kuznets, ele descobriu quando ele pegou dados de 10 em 10 anos. Se dados de 10 em 10 anos negam o que dados de ano em ano dizem, então começou a haver um questionamento da propensão média a consumir, né? Começou a haver esse questionamento da propensão média a consumir. Então, para esse segundo ponto, o que o Kuznets fez? Está reprovado. Só o primeiro ponto que permanece, que é o quê? Propensão marginal a consumir é um número entre 0 e 1. Então, das três hipóteses do Keynes, a primeira aprovada, a segunda meio aprovada, meio reprovada, e a terceira completamente reprovada, né? Então, dependendo do tipo de base que a gente pega, se são dados em bases anuais ou dados em bases decenais, a segunda hipótese pode não ser consistente. E aí, em função disso, a função consumo passou a ser investigada por outros economistas. O Irving Fisher é um economista bem conhecido entre nós pela chamada equação de Fisher, né? O que é que a equação de Fisher diz? A equação de Fisher diz o seguinte: uma taxa de juros real, 1 mais R, é igual a uma taxa de juros nominal, 1 mais I, dividido pela taxa de inflação, ou seja, dividido por 1 mais π. O que é π? π é a taxa de inflação. Então, essa é a famosa equação de Fisher, quando ele diz o quê? A gente sabe, a gente vê a taxa de juros nominal. O que a gente não consegue ver? A gente não consegue ver a taxa de juros real. A gente descobrir qual é a taxa de juros real, a gente tem que calcular. Como é que a gente calcula? Pegando as duas coisas que a gente vê. Taxa de inflação e taxa de juros nominal. São as duas coisas que a gente vê, que a gente não vê, é taxa de juros real. A gente tem como calcular a taxa de juros real, que é pegando a taxa de inflação e a taxa de juros nominal, certo? Fischer ficou bem famoso por causa dessa equação, mas ele também tem outras contribuições, como a ideia da escolha intertemporal. Isso não é muito novo para a gente, né? A gente já viu isso quando a gente estava vendo equivalência ricardiana. Só que antes, quando a gente estudou equivalência ricardiana, a gente pensou o quê? Numa escolha intertemporal do governo. Aqui a gente chamava o quê? ESG, que a gente chamou de poupança do governo, né? O que é ESG? Poupança do governo, que a gente chamou a poupança de governo como a diferença entre o quê? Entre aquilo que o governo arrecada e aquilo que o governo gasta. Né? Diferença entre aquilo que o governo arrecada e aquilo que o governo gasta, se for maior do que zero, a gente chama de poupança de governo. Se for menor do que zero, a gente chama de déficit público. Aqui a gente está pegando a mesma coisa, só que para o indivíduo, para a família. A família tem uma renda, Y1, e tem um consumo, C1. Se depois da família consumir ainda sobrar alguma coisa, a gente chama isso de poupança. E o que é que essa poupança que a gente vai fazer com essa poupança? A gente vai simplesmente aplicar essa poupança. Essa poupança vai render juros, 1 mais R, olha aqui o 1 mais R do Irving Fisher, né? 1 mais R. E aí, vou substituir aqui, onde tem poupança, por Y1 menos C1. Onde tem poupança, eu ponho
Y1 menos C1. E aí, onde tem C, eu ponho para o lado esquerdo da equação. Onde tem Y, eu deixo do lado direito da equação. Aí, o que eu tenho é a famosa restrição orçamentária intertemporal do consumidor, onde diz o quê? O consumidor ele pode consumir em vários períodos, e esse consumo do consumidor em vários períodos tem que equivaler à renda dele em vários períodos. Tá? Então, o que a gente tem? Eu não preciso que o consumidor, todo mês, tenha um consumo menor do que a sua renda. Não preciso. O que eu preciso é o quê? É que ao longo do tempo, o somatório de todos os consumos do consumidor de I a N, não está aí não, porque I a gente já falou como taxa de J a N, tem que ser igual ao somatório de todas as rendas do consumidor de J a N. Então, eu tenho N períodos. De J a N, eu posso ter inúmeros consumos. Não precisa todo ano o consumo ser inferior ou ser igual à renda. Não. Alguns anos pode ser maior, outros anos pode ser menor. O que importa é o quê? É que no somatório eu tenho essa igualdade. Ou seja, se eu quiser trazer, aqui eu tenho o quê? A taxa de juros incidindo sobre tanto a renda quanto o consumo em vários períodos. Né? Então, o que é que eu vou fazer? Renda no período 1 mais renda no período 2 descontado com taxa de juros, renda no período 3 descontado com taxa de juros, renda no período N descontado com taxa de juros. Isso vai ter que ser igual ao quê? Consumo no período 1 mais consumo no período 2 descontado com taxa de juros, mais consumo no período 3 descontado com taxa de juros. Com isso eu tenho o quê? Essa fórmula aqui, que é o valor presente da renda. O que é o valor presente da renda? É exatamente esse desconto intertemporal. Se eu tenho N períodos, o que é o desconto intertemporal? Eu uso a taxa de juros para trazer todos esses valores para o presente. É o valor presente da renda. Certo? Então, o que importa é o quê? É que todas essas rendas somadas cubram todo o consumo em infinitos períodos. Né? Aqui, infinitos não, que a gente está chamando de N, né? N períodos. Se eu tenho N períodos, a renda em N períodos tem que ser igual ao consumo de N períodos. Certo? Essa é a fórmula. E aí eu tenho essa restrição orçamentária. O que é a minha restrição orçamentária? É exatamente essa reta aqui, ó. O que é que essa reta está me dizendo? Essa reta está me dizendo que eu tenho duas áreas. Que áreas são essas? Essas duas áreas da minha reta são a área do empréstimo, que é quando o consumidor resolve consumir mais do que sua renda. O que acontece aqui, por exemplo? O que está acontecendo aqui? Aqui eu digo que o consumo do consumidor 1, consumidor no momento 1, C1, ela vai ser maior do que Y1. O que acontece se C1 é maior do que Y1? Se C1 é maior do que Y1, significa o quê? Significa que eu estou entrando na área de empréstimos. Se C1 é maior do que Y1, o que está acontecendo aqui? C1 sendo maior do que Y1. Aqui eu chamo isso de C1. Pronto. C1 está nesse patamar. Né?
Deixa eu ver se eu mudo essa cor desse C1. Não, não estou mudando. Não. Deixa para lá, então. Texto. A cor do texto. Aham, tá aqui. Vou botar rosinha. C1. C1 é maior do que Y1. Qual a consequência disso? A consequência disso é que eu vou ter que, num segundo momento, quando eu tiver C2, C2 vai obrigatoriamente ter que ser o quê? Menor do que Y2. Né? Aqui, C1 é maior do que Y1, eu vou pedir dinheiro emprestado. Quando eu pedir dinheiro emprestado, o que é que vai acontecer? Esse empréstimo vai render juros. E aí, aqui, eu vou ter que pegar uma parte da minha renda vai ser usada para pagar essa dívida. Que eu me endividei, que vai ter rendido juros essa dívida, né? Então, se eu me endividei, essa dívida vai render juros, eu vou ter que usar essa diferença para pagar essa dívida. Entretanto, se eu resolvo não consumir mais do que minha renda no primeiro momento, se eu resolvo consumir menos do que minha renda no primeiro momento, vamos ver o que é isso. Consumir menos do que minha renda. Significa isso aqui, ó. Eu vou aqui fazer o quê? Eu vou aqui consumir o quê? Eu vou consumir C1 linha. Opa, não deu certo esse C1 linha. Vamos voltar. Texto C1 linha. Agora deu. Maravilha. C1 linha. O que é C1 linha? C1 linha é menor do que Y1. Né? Eu tenho aqui C1 linha menor do que Y1. O que é que isso significa? O que é que significa C1 linha ser menor do que Y1? Ah, bonitinho agora. C1 linha ser menor do que Y1 significa que eu entrei nessa área aqui, que é a área de poupança. Então, nessa área de poupança, o que é que eu faço? Nessa área de poupança, ao invés de eu pedir um empréstimo, aqui, C1 linha bate aqui. Tá tudo azul, né? Tudo azul significa o quê? Que eu estou pegando dinheiro e estou poupando esse dinheiro. Isso significa que eu posso C2 linha. Eu posso, no futuro, ter um padrão de consumo bem mais alto do que minha renda. Por quê? A renda está aqui, Y2. Meu consumo pode ser maior do que a renda. Por quê? Porque aqui eu vou ter outra coisa, né? Se aqui eu tive que pagar juros pelo empréstimo que eu fiz, quando eu consumi mais do que minha renda no primeiro momento, aqui em azul eu poupei. Se eu poupei, o que foi que aconteceu? Essa poupança rendeu juros. Então, essa poupança rendendo juros, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou pegar essa taxa de juros e vou usar essa poupança que eu fiz no passado, que rendeu juros, agora eu vou consumir. Né? Então, essa diferença aqui, no futuro eu tenho só essa renda, Y2, mas eu vou consumir mais do que essa renda, por quê? Eu vou usar a poupança para consumir no futuro. Então, se eu entro nessa área aqui, que é a área de poupança, o que é que eu posso fazer? Eu posso poupar, né? No futuro eu posso o quê? Posso poupar. Eu entro nessa área de poupança.
essa área azul é a área de poupança, a área vermelha é a área de empréstimo. Então, essa é a escolha que eu tenho que fazer. Eu devo fazer o quê? Devo poupar ou devo pegar dinheiro emprestado? Depende, né? Se é muito importante para mim consumir mais do que a renda no primeiro momento, então eu posso pensar, vale a pena pegar esse empréstimo e no futuro ter um consumo mais baixo. Por quê? Porque eu penso que o que importa mais é o consumo atual do que o consumo futuro. Já outra pessoa pode ter um perfil e pensar o seguinte: eu prefiro consumir menos do que minha renda no presente para consumir mais do que minha renda no futuro. É uma pessoa, o poupador, ele é paciente, né? Ele aguenta esperar pelo futuro. Já quem pede empréstimo é impaciente, não aguenta esperar pelo futuro. Então, a ideia básica é que a gente tem essa restrição orçamentária intertemporal, em verde, e a gente tem basicamente esses dois perfis. Quem consome mais do que sua renda no primeiro momento, que entra na área de empréstimo, e aí no futuro vai ter que pagar a dívida que fez. Quem entra na área de poupança, porque consome menos do que sua renda no presente. E aí entra na área de poupança, aí poupou, vai conseguir consumir a sua poupança quando chegar ao futuro. E o que é que a gente, em uma economia de mercado, pode fazer quando as pessoas, alguns vão entrar nessa área de empréstimo, outros vão entrar nessa área de poupança? A gente tem algo que é muito importante, que é o quê? Numa sociedade sem mercados financeiros, se eu quiser consumir mais do que minha renda, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que poupar. O que é que a poupança pode fazer? Eu quero comprar um carro que custa 50 mil reais, mas eu não ganho 50 mil reais. Eu ganho 5 mil reais, mas eu só consigo poupar 500 reais por mês. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu poupo 500 reais todo mês, 10 meses depois eu tenho 5 mil reais, 100 meses depois eu tenho 50 mil reais e compro. Então, primeiro tem a poupança, depois tem o consumo, certo? Poupança e consumo. Difícil, né? Desenhar esse consumo. Poupança primeiro, consumo depois. Entretanto, se eu tiver mercados financeiros que funcionem muito bem, eu posso ir no banco, pegar 50 mil reais emprestado, ir na concessionária, comprar o carro. Consumo. Eu vou consumir primeiro, e aí, depois que eu estiver andando no meu carro, eu vou passar 100 meses pagando esse empréstimo, pago 500 reais cada mês pelo empréstimo que eu fiz. Deve ser um pouquinho mais do que 500 reais, porque esse dinheiro vai ter que pagar juros também. Então, os mercados financeiros são capazes de fazer isso. Um mundo sem mercados financeiros, o que é que eu tenho que fazer? Um mundo sem mercados financeiros, primeiro eu preciso poupar para depois consumir. Um mundo com mercados financeiros, eu posso consumir antes de começar a poupar. Né? Esse é um mundo onde os mercados financeiros existem e funcionam muito bem, o que é uma maravilha. O que acontece se os mercados financeiros não funcionam muito bem? E aí eu vou ter um problema chamado de restrições aos empréstimos. Qual é o problema de restrições aos empréstimos? Pense num mundo em que a gente tem mercados financeiros eficientes. No mundo de mercados financeiros eficientes, eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui essa curva de utilidade, que eu chamarei de U2, e eu tenho essa outra curva de utilidade, que é mais baixa, que eu vou chamar de U1. Eu tenho a U1 e tenho a U2, certo? A U2 corta o ponto D. A U1 corta o ponto E. Então, o ponto D é preferível ao ponto E, porque o ponto D atinge uma curva de diferença superior. Uma curva de diferença superior ao 2 me gera mais utilidade do que a curva de diferença 1. A curva de diferença 1 gera menos utilidade,
o 2 mais utilidade, então eu vou querer consumir em cima de o 2, certo? Eu quero consumir em cima do ponto D. Ok? Muito bem. O que a gente esperaria de uma restrição orçamentária como a verdinha aqui em cima? Eu esperaria que fosse assim, né? Uma restrição orçamentária é assim, ó. Aqui, maravilha. Eu estaria cortando tanto o ponto E quanto o ponto D, então eu poderia escolher se queria consumir no ponto E, um ponto que atinge a curva de diferença inferior, ou consumir aqui no ponto D, onde eu atinjo a curva de diferença superior. Qual é o problema? O problema é que essa sociedade não tem mercados financeiros perfeitos. Eu vou do banco, apresento essa minha renda aqui, ó. Aí, seu gerente, eu tenho essa renda aqui, o Y1. E quero consumir o quê? Quero consumir aqui no ponto D. Quero que o meu padrão de consumo seja aqui, ó, C1. Eu vou consumir mais do que minha renda, e aí no futuro eu me comprometo a consumir menos do que minha renda. Né? Minha renda no futuro vai ser aqui, em azul escuro, Y2, mas o meu consumo vai ser aqui em verde, C2. C2. Consumo verde. Certo? Muito bem. Eu vou lá no banco e mostro meus planos de consumo com relação à renda. Minha renda hoje é Y1, no futuro será Y2. Meu consumo, eu quero consumir hoje C1 e no futuro eu quero consumir C2. Mostro isso e aí o que é que o gerente do banco diz? Nada feito. Eu não vou lhe emprestar nenhum dinheiro. Você vai estar condenado a consumir um C1 que é menor ou igual ao Y1. Então, o C1 vai ser menor ou igual a Y1. Por quê? Porque esses mercados aqui são imperfeitos. O mercado ele vem até aqui, a restrição orçamentária, e aí, em lugar de continuar nessa linha pontilhada, ele faz isso aqui, ó. Pá. Eu não consigo consumir mais do que minha renda. Eu fico condenado a consumir, no máximo, a minha renda. Ou seja, no meu consumo atual, o C1, o máximo que eu consigo consumir é a minha renda. Aí o meu consumo futuro vai ficar condenado a ser também, no máximo, menor ou igual à minha renda no futuro. Né? A ideia básica é que eu não consigo consumir nada mais do que minha renda no período Y1. Por quê? Porque os mercados financeiros são incompletos, eles não são perfeitos. Mercados financeiros com informação incompleta significa que os consumidores se deparam com esse problema. O consumo vai ser ou menor ou igual a Y1. Significa que eu não consigo atingir esse ponto aqui, D. Eu conseguiria atingir se o consumo fosse maior do que Y1. Como não consigo um consumo maior do que Y1, eu fico condenado a consumir, no momento 1, apenas a minha renda em Y1. Isso significa que eu fico condenado a ter esse padrão de consumo aqui. Eu maximizo minha utilidade em cima de 1. Eu não consigo atingir o 2. Porque eu não atinjo esse ponto D de dado aqui. Então, esse é um problema, né? Esse é um problema porque os mercados financeiros não sendo perfeitos, as pessoas não conseguem suavizar suas rendas. Elas têm saltos no consumo, não conseguem suavizar seu consumo. Elas têm salto no consumo de acordo com os saltos que ocorrerem na renda. Certo? Isso significa o quê?
consumidor deseja o ponto D, que é o consumo ótimo, atinge a curva de utilidade 2, mas não consegue atingir essa curva de utilidade 2, por quê? Porque os mercados são imperfeitos, então ele só consegue atingir a curva de utilidade 1, não consegue atingir o ponto E, que é em cima da curva de utilidade 1. Não consegue atingir o ponto D, porque essa reta de restrição orçamentária, ela não faz assim. Chega aqui, ela quebra, e ela vem para cá. Ela quebra no ponto E e vem, fica vertical até o ponto Y1. Bem, a ideia de suavizar o consumo foi utilizada por esse economista aqui, Franco Modigliani é um famoso economista keynesiano, onde ele criou essa hipótese, a chamada hipótese do ciclo de vida. O que é que a hipótese do ciclo de vida diz? Diz o seguinte: nós nascemos em uma família e a família nos dá condições de consumir, mesmo se a gente não tiver renda. Então, a gente pode pensar o seguinte: o nosso consumo ao longo da vida, ele vai ter basicamente duas partes. Primeiro, eu pego o T, que é o tempo de vida que as pessoas passam consumindo, e eu pego o R, que é o tempo de vida que as pessoas passam adquirindo renda. Eu posso pensar que R seja os meus anos de trabalho. Eu passo 20, 30, 40 anos trabalhando, então esse R vai ser a quantidade de tempo que eu vou utilizar adquirindo essa renda. E eu tenho W, que é a riqueza, minha riqueza pessoal ou riqueza da família. Então, esse W pode ser adquirido através da transferência, a família transfere riqueza para mim, ou pode ser adquirida, eu vou trabalhar, vou obter uma renda e a parte da renda que eu não consumo, eu acumulo na forma de riqueza, certo? Então, eu pego toda a riqueza e divido pelo período de tempo que eu consumo. Eu posso pensar, as pessoas consomem desde que nascem. Então, desde que nasce até o momento que morre, elas estão consumindo. Então, esse dado tem que ser dividido pelos anos de vida dessa pessoa, que vai ser T. E também eu tenho aquele período de tempo que as pessoas trabalham, R, que é o período de tempo que elas adquirem a renda Y. Essa renda vai ter que durar o período de tempo de vida delas, T. Né? Então, eu tenho dois componentes. O componente da riqueza, alfa, que multiplica W, e o componente da renda, beta, que multiplica Y. E aí a função consumo do ciclo de vida é exatamente uma função bem suavizada. Ou seja, quando Keynes escreveu essa função consumo como sendo C, B, aqui seria o B, né? Que multiplica Y menos T, é algo semelhante àquilo que Modigliani está fazendo. Só que para Modigliani, ele está chamando de C de alfa W, ou seja, é a riqueza que vai ser consumida um pouquinho a cada ano, e beta Y. O que seria o beta? Seria algo como a riqueza que a pessoa consome decorrente da renda que ela obtém do trabalho, certo? Então, basicamente, seria isso. É algo bem semelhante como o Franco Modigliani, o economista keynesiano, algo bem semelhante àquilo que o próprio Keynes tinha feito. Né? Então, quando eu divido essa função consumo por Y, eu tenho o quê? A propensão média a consumir, que Franco Modigliani chama de consumo médio. O que seria o consumo médio? Divido isso por Y, fica C sobre Y, divido isso por Y, fica alfa, que multiplica W sobre Y, divido Y por Y. Corta Y com Y, fica beta. Né? Beta. Então, essa é a propensão média a consumir ou consumo médio. E aí, o Franco Modigliani pensou no exercício do tipo: imagine que a pessoa viva 100 anos. Aqui está
o ano zero, o ano que ela nasce, né? Cruzinha. Ou cruzinha mal desenhada. O ano que ela nasce, agora a cruzinha melhor, né? O ano que ela nasceu. Na verdade, cruzinha não é o ano que nasce, né? Cruzinha é aqui. É o fim da vida. O início da vida a gente não faz a cruzinha. A gente faz o quê? Uma estrelinha, né? Já estudaram semiótica, o poder dos símbolos ou significado dos símbolos? A cruzinha, aqui a estrelinha, né? Uma estrelinha bem desenhadinha. Pronto. Gostaram da minha estrelinha? Mais ou menos, né? Não está lá grande coisa. Vamos lá de novo. Agora acho que está um pouquinho melhor, né? Não, tá não. Mas vai ficar assim mesmo. Certo? Aqui, quando a pessoa nasce, melhorei. Mais difícil, hein? Quando a pessoa nasce e quando a pessoa morre. Então, aqui, vamos pensar que são 100 anos. A pessoa vive 100 anos. Para facilitar as coisas, vamos pensar em renda como sendo uma média, né? A pessoa tem uma renda média ao longo da vida. Ela tem uma renda média ao longo da vida, do momento que ela começa a trabalhar até o momento que ela se aposenta. Para facilitar o raciocínio, vamos pensar que assim que a pessoa nasce, ela já começa a trabalhar. Não é nem um pouco factível isso, mas a ideia é a gente não fazer 2 períodos onde ela despolpa, um antes e outro depois, a gente faz só um período. Ou seja, essa despolpança que ela faz depois. Então, o que é que ela faz? Basicamente isso. A renda está em azul escuro, né? Ela tem uma renda desde o momento que ela nasce, ou desde o momento que ela começa a trabalhar, até o momento que ela se aposenta. Aí, quando ela se aposenta, a renda vai ao quê? Vai a zero. A renda vai a zero e fica em zero até o final da vida. Aqui é o momento que ela morre. Né? Muito bem. Consumo. A pessoa vai consumir ao longo de toda a vida. Desde o momento que ela nasce até o momento que ela morre, ela vai consumir. Então, eu vou pegar uma média de consumo. Ou seja, ela consome uma média ao longo da vida, estou pegando essa média ao longo da vida de consumo, certo? Beleza. O que acontece quando a renda dela é maior do que o consumo? Esse quadrilátero aqui, esse retângulo, na verdade, é o retângulo da poupança. Esse retângulo da poupança vai dar o quê? Vai dar, se desde o primeiro momento que ela nasce, ela já trabalha, já tem uma renda e já consome menos do que a renda, então o que vai acontecer? Ela vai ter uma poupança que vai gerar uma riqueza. Ela acumula riqueza desde o momento que ela começa a trabalhar até o momento em que ela para de trabalhar. Onde é que ela para de trabalhar? Aqui, ó. Quando ela para de trabalhar, a aposentadoria dela começa. E aí, o que é que ela vai fazer? Ela vai despoupar. Ela vai despoupar a riqueza que ela construiu ao longo da vida, né? A partir desse momento, ela despoupa. E ela despoupa toda a sua riqueza até o final da vida. Quando chega no final da vida, ela morre sem um único centavo no bolso. E aí ela despoupou tudo. Por quê? Porque o consumo aqui é maior do que a renda dela. Quando ela se aposenta, a renda vai a zero. Então ela despoupa tudo. Pode ser que ela despoupe muito rápido? Pode. Ela pode fazer assim, ó. Pode despoupar muito rápido. Isso acontece quando a poupança dela chegar a zero e ela ainda estiver viva. Ela está despoupando, então ela vai ter que sobreviver da doação de outras pessoas. Mas ela também pode despoupar muito lentamente, né? Ela pode fazer isso aqui, ó. Ela morre, mas quando ela morre ainda tem essa riqueza aqui. Ela morre e ainda deixa essa riqueza aqui, ó.
Opa! Ela despoupou numa velocidade muito lenta, então ela morre e deixa essa riqueza aqui. O que é que essa riqueza vai... O que é que vai acontecer com essa riqueza? Vai para os descendentes, né? Então, ela acumulou uma riqueza azul e despoupou essa riqueza em rosa. A ideia do Franco Modigliani é que a pessoa vai despoupar bem bonitinho. Se ela despoupar demais, significa o quê? Chegar no fim da vida, ela pode ter uma dívida grande, né? Essa dívida grande vai ter que ser paga por quem? Pelos descendentes. Entretanto, ela pode poupar muito lentamente, né? Ela pode despoupar muito lentamente, chegar no fim da vida, ela ter ainda renda, ainda riqueza. Significa que essa riqueza vai para os descendentes. Então, a ideia do ciclo de vida é basicamente esse, né? A pessoa vai ter uma renda, ter um consumo, acumular uma riqueza, depois despoupar essa riqueza, e aí no final da vida ela pode ou deixar uma herança para os seus descendentes, aqui em amarelo, ou deixar uma dívida para os seus descendentes, aqui também em amarelo, né? Ou, se ela realmente for uma pessoa muito boa de cálculo, ela vai despoupar exatamente toda a riqueza que ela acumulou ao longo da vida, certo? Obviamente, você pode também pensar aqui no modelo onde, no começo, ela despoupa, né? Se eu pegar aqui essa renda e eu pensar assim, primeiro a pessoa começa a vida só estudando, sem trabalhar, e aí aqui ela começa a trabalhar, né? Então, a renda dela, o período que ela poupa vai ser só esse período aqui. E aqui também, ó, vai ser despoupança, né? Esse período aqui vai ser despoupança. O consumo dela é maior do que a sua renda. E aqui tem dois períodos de despoupança. Esse período de despoupança e esse período de despoupança. Também pode ser assim. Fica mais realista, né? E aí aqui, se esse período inicial é de despoupança, o que é que vai acontecer? A riqueza dessa pessoa vai ser negativa durante boa parte do tempo, né? A riqueza dela é negativa durante esse período em que ela despoupa, e aí depois, quando ela começa a trabalhar, ela passa a, talvez, começar a ter uma poupança. E aí vai pagar essa dívida e aí vai acumular riqueza. E aí, quando ela tem outra despoupança, né, se aposenta, ela passa a ter outra despoupança. Então, isso pode ser interpretado de várias formas, né? Se você não quiser partir do princípio que ela já começa na vida trabalhando, você pode criar uma zona de despoupança aqui no início, né? Sem problemas. O modelo do Modigliani, ele aceita esse tipo de coisa, certo? Só está assim, começar a vida trabalhando para facilitar a visualização. Você pode brincar com isso, mostrando vários momentos de despoupança, e não apenas esse único momento de despoupança aqui, depois que se aposenta, não. A pessoa, por exemplo, pode sair e entrar do mercado de trabalho. Então, ela pode ter várias questões assim, ó. Fora do mercado de trabalho, renda zero. Aí, encontra um emprego, renda positiva. Depois, demitido, renda zero. Depois, encontra emprego, renda positiva. Depois, demitido, renda zero. Então, ela vai ter vários momentos de poupança e despoupança. Enquanto que, ao longo da vida, a gente pode pensar no consumo como sendo, vários momentos de renda com poupança e despoupança, e o consumo sendo aqui assim, ó. Significa o quê? Que nesses momentos de despoupança são compensados por esses momentos de poupança, né? Aqui eu tenho despoupança, estou botando despoupança em todas essas áreas em vermelho, né? Despoupança, e quais são os períodos de poupança? Eu vou chamar essas áreas de azuis, aqui não, aqui, né? Onde a renda é maior do que o consumo. Renda maior do que o consumo, essa área azul. Renda menor do que o consumo, área de despoupança. Certo? Então, você pode brincar com esse modelo, criando várias áreas de
poupança, várias áreas de despoupança, mas ele resgata bastante a ideia intertemporal do Fischer, né? Que ideia é essa? Não importa se você tem um ano mais renda do que consumo, no outro ano mais consumo do que renda. O que importa é o quê? Essas duas partes têm que ser iguais, né? Essa parte do lado de cá da equação tem que ser igual à parte do lado de cá, do lado de lá da equação. Ou seja, os dois lados têm que ser iguais. Então, o modelo do ciclo de vida do Franco Modigliani é desse jeito. Ele acumula a riqueza ao longo da vida até o momento que ele para de trabalhar, onde ele despoupa. E você pode criar vários períodos de poupança e vários períodos de despoupança. Vários períodos de acumulação de riqueza e vários períodos de consumo dessa riqueza que foi acumulada. Certo? A gente acaba a aula de hoje, então, a gente trabalha com o conceito do Milton Friedman da hipótese da renda permanente. O Friedman foi contemporâneo do Modigliani, os dois são professores da Universidade de Chicago, mas o Friedman pensou na renda como tendo duas partes. Uma parte como a renda permanente, YP, e uma parte como a renda transitória. O que seria a renda transitória? A renda permanente é aquela que sustenta o consumo da pessoa, ou seja, aquela que ela tem todo mês, o tempo todo. Já uma renda transitória seria, de repente, ele faz um bico, ganha uma grana a mais, ele se submete a um concurso, ganha um prêmio no concurso, aí ele tem uma renda esporádica, é uma renda transitória. Aí o que o Friedman falou? Existe um beta, YT, que é... O que é o beta YT? É isso que a pessoa vai poupar, ou seja, a maior parte da renda transitória ela é poupada. Uma parte pequena é consumida e a maior parte da renda transitória é poupada. Já com a renda permanente é o contrário. A maior parte da renda permanente é consumida e uma pequena parte é poupada. Então, esse alfa aqui vai ser o quê? Vai ser um número muito próximo de 1, né? 0,8, 0,9, porque a maior parte da renda permanente ela é consumida. E o beta também é um número muito próximo de 0,8, 0,9, muito próximo de 1. Por quê? A maior parte da renda transitória é poupada. Imagina que você ganhe na Mega Sena, você não vai consumir todo o prêmio da Mega Sena no dia seguinte que você ganhou. Você vai o quê? Consumir um pouquinho e poupar a maior parte. A ideia é poupar 99, 98, 95% do que você ganhou, consumir no primeiro mês só 1%, 2%, 5%, ou no primeiro ano, né? Esse valor do prêmio tem que durar a vida toda. Então, o Milton Friedman pensou o seguinte: a propensão média a consumir, que é C sobre Y, vai depender da renda permanente. Não vai depender da renda transitória. Eu vou tirar a renda transitória dessa propensão média a consumir e só vou levar em consideração a renda permanente. E aí, para acabar essa parte da função consumo, tem a contribuição do Robert Hall, que ele resolveu utilizar as expectativas racionais do Robert Lucas e do Thomas Sargent, e usando a hipótese das expectativas racionais, ele pegou essa função consumo que tanto Modigliani quanto Keynes pensavam ser dessa forma, né? Positiva. Então, a ideia é o quê? A função consumo é algo assim, onde eu tenho aqui o C, que é consumo, aqui o Y, que é produto, e a função consumo vai ser o quê? A função consumo vai ser algo mais ou menos assim, né? A gente pode discutir se isso vai partir de zero, ou se vai partir de algo assim, mas a ideia é que o quê? É positivamente inclinada. Então, quanto mais a renda subir, o consumo vai subir. E aí, o Robert Hall
tentou criar um modelo baseado em expectativas racionais para prever a trajetória da função consumo. E qual foi a conclusão que ele chegou? Ele chegou a uma conclusão surpreendente. Ele chegou a dados mais ou menos assim. O que a gente pode pensar disso? A trajetória da função consumo é o quê? É positiva? É negativa? A função consumo foi previsto como algo que parece uma chuva, né? Aí, está chovendo aqui no gráfico. O que é que está acontecendo aqui? Ele, usando esse modelo, ele acabou achando um gráfico mais ou menos assim. Que gráfico é esse? É um gráfico que é chamado de... Nossa, não está subindo nem caindo. Parece que travou. Mas mesmo travado dá para a gente ainda acabar nossa aula. Que é basicamente o seguinte. Como ele achou esse gráfico, não dava para descrever nenhuma trajetória, nem positiva, nem vertical, nem negativa. O que ele acabou foi negando essa reta azulzinha aqui. Né? Essa reta azulzinha acabou sendo negada. Sendo negada, significa o quê? Significa que, usando expectativas racionais, não passou a ser mais possível prever mudanças, prever a trajetória de consumo das pessoas. Então, se o governo gerasse uma queda de impostos, o modelo do modificador keynesiano prevê o quê? Aumento do consumo, porque as pessoas terão uma renda maior. Só que, usando expectativas nacionais, o Robert Hall não achou aumento do consumo. Se o governo aumentar os impostos, o que o modelo do modificador keynesiano prevê? Queda do consumo, porque a renda vai cair. Só que ele não achou, ele achou um passeio aleatório, dizendo, olha, dependendo da mudança que o governo procurar provocar, não dá para a gente tentar descobrir o que é que vai acontecer. A gente não consegue prever nada, nem positivo, nem negativo, nem qualquer trajetória que seja assim, que seja vertical, que seja horizontal, que seja crescendo ou diminuindo a função consumo. Significa o quê? Significa que não é possível o governo alterar essa trajetória. Essas trajetórias são imprevisíveis e isso é o que é o chamado passeio aleatório. O que seria o passeio aleatório? Seria exatamente essa imprevisibilidade dessa trajetória, e esse é o modelo que a gente acaba com esse modelo. Certo? Vou ver se eu consigo voltar para ele, mas acho que não mais, travou. Mas a ideia básica é essa, certo? Vamos ver se a gente volta para esse função consumo. Vamos lá. Dá para visualizar? Acho que não. Acho que travou e eu não consigo mais voltar ele. Mas basicamente é isso. A gente fica por aqui. Essa foi a aula de hoje. E a conclusão do Robert Hall é essa, né? É que a gente, incorporando modelos de expectativas racionais, a gente torna a trajetória do consumo completamente imprevisível, então não dá para a gente, a priori, descobrir como influenciar a função consumo, porque a trajetória da função consumo se torna o chamado passeio aleatório. Sendo passeio aleatório, significa que a gente não consegue
influenciar, certo? Então é isso. A gente fica hoje por aqui. Espero que vocês aproveitem essa aula e tenham todos uma ótima semana. Até a próxima.